Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs e os meus amigos das redes sociais. Hoje eu quero passar uma aula, sobre falsos profetas, que a Bíblia fala dos falsos profetas, Como podemos identificar um falso profeta? Como podemos discernir um profeta de Deus verdadeiro de um falso profeta? Pela Bíblia Sagrada, a Bíblia mostra as características de um falso profeta. A primeira característica que a Bíblia fala é que a palavra do falso profeta, ele não se cumpre. Nós vemos aqui no livro de Deuteronômios, capítulo 18, do versículo 20 ao 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então a primeira característica, a sua palavra não se cumpre. Esse profeta ele falou pela sua soberba, pelo seu ego, mas não foi o Senhor que falou através dele. Então essa palavra não vai se cumprir. A primeira característica, o Senhor não fala através dele, a palavra não se cumpre. Vamos para o livro do profeta Isaías. Capítulo 9, versículo 15. O ancião e o varão de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então ele sempre vai ser cauda. O profeta que ensina a falsidade, a mentira, ele nunca vai ser cabeça, Ele sempre vai ser envergonhado, ele sempre vai ficar para trás, A Bíblia diz. Vamos para o livro do profeta Jeremias. Vamos aqui no capítulo 14. Sobre o que Deus diz dos falsos profetas. Aqui no Jeremias 14, do 13, versículo 13 ao 15. Então disse eu: Senhor, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. Então, quando Deus está dando uma palavra de repreensão para o povo se consertar, para o povo abandonar os pecados, sair dos seus maus caminhos, esses falsos profetas, eles só querem profetizar prosperidade, só prosperidade e bênção, quando não é o que Deus está querendo. Não é que prosperidade seja ruim, mas não é essa a palavra que Deus quer para o povo. Aqui o povo estava em pecado, e Deus está mandando o profeta repreender o povo, e esses falsos profetas estavam querendo, massagear o ego do povo, falando só de prosperidade e de bênção, por causa das mentiras e as vaidades do coração desses falsos profetas. Vamos para o livro do profeta Ezequiel. Olha o que Deus fala aqui dos falsos profetas.
Deus diz que os falsos profetas são loucos, né? Porque é loucura falar o que Deus não falou, brincar com as coisas de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Então eles seguem a própria vaidade, o próprio espírito, né? Em vez de anunciar a palavra do Senhor. Vamos para o Novo Testamento. Vamos para o livro de Mateus. Mateus, capítulo 24, versículo 11 e 24. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então a Bíblia relata que vão surgir falsos profetas. Mas o homem de Deus, ele tem discernimento. Como fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porque o homem de Deus, ele discerne bem todas as coisas. O homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. E de ninguém é discernido. E no 16 fala que nós temos a mente de Cristo. É por isso que nós não somos enganados. Nós sabemos o Espírito, né, que está na pessoa, né? Vamos aqui para 2 Pedro, né? Que fala também mais também dos falsos profetas. Epístola, né, de 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, título: Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo, tendo não seja tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Outra característica do falso profeta. Primeira característica, a palavra dele não se cumpre. Segunda característica, ele profetiza conforme o seu espírito, conforme o seu ego. Ele profetiza, então, falsamente. A terceira característica, eles profetizam por avareza, por dinheiro. Só profetizam prosperidade e só querem também o dinheiro do povo, né? Só querem se enriquecer através da fé. Essa é outra característica. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus. Agora no capítulo 7. Versículos 15. A Bíblia diz: para cautelar dos falsos profetas. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então eles vêm como ovelhas, parecendo um cristão, crente, mas por dentro são lobos devoradores, a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós podemos identificar os falsos profetas por duas coisas. Primeiro, pelos seus frutos.
Você vê os frutos, a atitude deles. E também pela palavra de Deus, que nós vimos aqui, né? Vamos ver pelos frutos. Aqui no Evangelho de Mateus, aqui mesmo no capítulo 7, agora vamos no versículo 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou cedo ou mais tarde, a pessoa mostra quem ela é. A máscara da pessoa uma hora cai, que nem o ditado, você pode enganar muita gente, né, por muito tempo, mas não pode enganar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então uma hora essa pessoa vai mostrar quem ela é, o caráter dela, né? E pela palavra, né, nós podemos, né, saber identificar o falso profeta pela palavra de Deus, que nós vemos aqui. Vamos para 1 Coríntios. Você não pode enganar as pessoas o tempo todo. É o ditado que diz, né? 1 Coríntios, né? Aqui no capítulo 14, no versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quem diz aqui é o apóstolo Paulo. Aqui está dizendo, se alguém cuida ser profeta, se você se acha profeta ou espiritual, reconheça que os escritos de Paulo é mandamento do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Então, tem que ver se esse profeta anda segundo a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, ou ele só prega prosperidade, ou ele só prega mentira, ou ele só prega vaidade, ou ele está pregando heresia. Então, é pela palavra de Deus que reconhece os falsos profetas e os profetas verdadeiros. Se o profeta anda e profetiza segundo a palavra de Deus, é um profeta de Deus. Se esse profeta, ele nega a palavra de Deus, ele só fica profetizando profecias e revelações, sem pregar a palavra de Deus, ou sem estar na palavra de Deus essas profecias, então é um falso profeta. Amém, irmãs e irmãos, né? Que Deus abençoe a todos. Terminamos mais uma aula, que essa aula seja abençoada, né? Para a gente poder discernir, né, o profeta verdadeiro do falso profeta e não cair nas garras, né, desses falsos profetas, que tem muitos por aí que a Bíblia falou. Então, fica a palavra de Deus aqui, né, que é o nosso padrão de fé, que nos ensina, né, nos aconselha, né, em tudo, em toda a nossa vida, né, a Bíblia Sagrada, né, é o nosso manual de fé e de vida. Deus abençoe a todos, até a próxima aula.